Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 21/10, quarta-feira, e a gente está dando início à nossa aula, tá? Hoje a gente vai começar com a apostila de ciências, tá? Hoje a gente vai falar sobre o micro-organismo e saúde. Então, na página 158, vocês podem abrir a apostila, tá bom? E eu vou estar compartilhando com vocês. Vamos lá. Na página 158, fala sobre micro-organismo e saúde, tá? Então, a gente vai começar a ler. Peguem já a caneta marca-texto e o lápis. Quando a tia pedir para vocês grifarem ou escreverem alguma coisa, vocês já estão com o lápis e a caneta marca-texto. Bom, nesse capítulo você vai estudar algumas doenças causadas por micro-organismo, como bactéria, protozoários e vírus. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a virose. Virose, embora não haja consenso sobre os vírus serem ou não serem seres vivos, sabe-se que eles são microscópicos e podem causar diversas doenças. Como existem diversos tipos de vírus e muitos sintomas das doenças que eles causam são semelhantes. Nem sempre é possível diagnosticar facilmente de qual doença se trata. As viroses são transmitidas principalmente pelo ar, pelos vetores, pelo contato com os objetos contaminados, pelos fluidos corporais. Entre as viroses mais conhecidas estão os resfriados, a gripe, a dengue, a chikungunya, a zika, a febre amarela e a AIDS. Bom, o que são vetores? Vetores são organismos que levam um agente causador da doença até o hospedeiro, né? E aonde a doença pode se desenvolver. Então, isso significa vetores, tá? É o organismo que levam um agente causador da doença até o hospedeiro, onde a doença pode se desenvolver. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre resfriado e gripe. Essas duas viroses são frequentemente confundidas, pois apresentam a forma de transmissão e alguns sintomas semelhantes. A gripe é causada pelo vírus do tipo influenza, grifem aí. A gripe é causada pelo vírus do tipo influenza e tem a duração maior do que um resfriado. Os sintomas da gripe são febre alta, pode grifar, tosse, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, irritação nos olhos e nas orelhas. Se não tratadas, a gripe pode se tornar uma pneumonia, tá? Então, por que o pai e a mãe sempre correm com vocês quando vocês estão resfriados ou gripados, ou já tomam uma providência, né? Porque senão isso pode virar uma pneumonia. E aí a pneumonia, né, se não for cuidada, pode levar à morte, tá? Dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Vamos lá. A dengue, a chikungunya e a zika são viroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, vocês vão grifar aí também. Nas cidades, esse mosquito também pode ser transmitido uma virose chamada de febre amarela, né? Por isso que nós tomamos a vacina da febre amarela. A febre amarela, nas florestas, pode ser transmitida por outros mosquitos dos grupos Yamagogos e Sabetes. Essas 4 viroses têm uma relevância no território brasileiro devido ao grande número de casos registrados, principalmente no verão. Então, no verão, realmente, o caso, né, se agrava, o caso fica maior, né? A transmissão dessas viroses se dá por meio de uma picada de um mosquito, que é o vetor, que a gente leu o que é vetor, né? Na imagem ao lado, observe que um mosquito saudável, verde, ele pica uma pessoa infectada com um vírus que é a vermelha e fica infectado vermelho. Quando esse mosquito pica a pessoa saudável, verde, ela fica infectada, né? Ela fica vermelha.
Leia no quadro a seguir os principais sintomas. Então, vamos lá. Aqui é a pessoa saudável, tá? E aqui é o mosquito saudável. Então, o mosquito mordeu a pessoa infectada e aí o mosquito morre infectado. Aqui não, aqui, ó, é uma pessoa. O mosquito infectado, ele mordeu uma pessoa saudável e a pessoa ficou infectada, tá? Essa aqui é uma representação de transmissão de virose por meio de picada de mosquito. Quais são os principais sintomas? Então vamos lá. Dengue. Miguel, lê para a tia quais são os principais sintomas da dengue. Febre alta, dores de cabeça no corpo, nas articulações e atrás dos olhos. Fraqueza, coceira na pele. Muito bem. Giovana, lê para a tia chikungunya. Qual é os principais sintomas? Febre alta e repentina, dor e inchaço nas articulações de mãos e pés, dor na cabeça e nos músculos, manchas vermelhas na pele com coceira intensa. Isso, intensa. Vini, Zika, lê para ti os principais sintomas do Zika. Desativa o seu áudio. Febre leve ou ausente, olhos vermelhos e avenção à luz, dores menos intensas nas articulações, manchas vermelhas na pele com coceira intensa. Muito bem. João Fernandes, febre amarela. Febre, dores nos músculos e na cabeça, perda de apetite, náuseas, vômito, aversão à luz, cansaço, fraqueza, pele amarela. Isso. Então, esses são os sintomas que a gente leu sobre as doenças, né? Sobre as viroses, tá? A principal forma de prevenção das viroses transmitidas pelo Aedes aegypti é o combate contra o é o combate ao desenvolvimento do mosquito, pois eles não ocorrem sem o mosquito transmissor. Para entender um pouquinho melhor, observe o ciclo da vida do Aedes ao lado. Como os mosquitos colocam seus ovos em água parada, a maneira mais eficaz de evitar a transmissão de dengue, chikungunya, zika e febre amarela é eliminando os focos de águas paradas. Assim, o ciclo da vida do inseto é interrompida. Além da eliminação dos focos de água parada, outra medida importante no combate a doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é evitar a picada desse mosquito. O que podemos fazer para evitar a picada? Você adota algumas práticas? Então, aqui, ó, tá dizendo, aqui é um mosquito adulto, tá? Aí ele vira o quê? Um ovo, do ovo ele vira uma larva, da larva ele, né? Então, olha só, como que é o ciclo, tá? O mosquito adulto, olha o processo que tem para chegar. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês fazem para evitar a picada de mosquito? Alguém faz alguma coisa? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, eu vou escolher alguém para falar. Luiz Gustavo. Fala para ti, o que você faz para evitar? Passar repelente. Muito bem, passar o repelente. Isso é muito importante, né? Na verdade, os pediatras hoje, eles falam o seguinte, muito bem, Pedro, os pediatras hoje falam o seguinte, quando a criança, só um minutinho, Caio e Luísa pode abaixar a mão na hora que eu chamar, vocês falam, tá bom? Eles falam o seguinte, que vocês, quando vão para a praia, vocês têm o costume somente de passar o protetor solar, né? Para não queimar a pele. E o certo é vocês estarem passando primeiro repelente,
espera secar um pouquinho e logo após o protetor solar. Porque então, tanto que está protegendo a pele de algum mosquito, né? Porque tem muitas pessoas que são alérgicas, né, a mosquito, que nem eu sou alérgica a mosquito. Quando o mosquito morde, fica empelotado, fica vermelho, e dependendo da região, eu tenho que tomar até uma injeção, porque às vezes fica muito inflamado. Então, o pediatra, né, da Elo sempre fala, quando eu vou levar ela na praia, eu sempre coloco primeiro o repelente e depois eu posso colocar o protetor solar, tá? Então, a gente tem que, para se prevenir, a gente tem que usar realmente um repelente. Também não podemos esquecer de que não podemos deixar água parada, né? Por quê? Porque a água parada, ela traz o quê? Um mosquito, tá? Vamos continuar aqui. Bom, agora a gente vai ler aí, ó. Para saber mais, pandemia por coronavírus é declarada pela OMS, entenda o que muda. Então, vamos lá. A Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de um novo coronavírus. Já foram registrados 118 mil casos em 114 países, com 4.291 mortes. A grande maioria foi registrada na China, onde a epidemia começou, mas os surtos atualmente mais ativos na Europa, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, inclusive com casos de transmissão interna, entre pessoas sem histórico de viagem para locais mais atingidos. O que é uma pandemia? Segundo a OMS, uma pandemia é declarada quando uma nova doença para a qual as pessoas têm imunidade se espalha de pessoa para pessoa e tem várias partes do mundo, além do esperado e de forma muito rápida. Você já ouviu falar em sarampo? Bom, o sarampo é uma doença, pegando a canetinha, sarampo é uma doença causada por um vírus e até o ano de 2016, o Brasil foi considerado livre dessa doença. No entanto, novos casos surgiram a partir do ano de 2017 e o número vem aumentando. Pesquise quais são as formas de transmissão, as formas de prevenção e os sintomas do sarampo. Registre no caderno as informações encontradas e depois compartilhe. Nós também não vamos fazer essa aqui, tá? Vai ser uma pesquisa para casa e eu vou mandar, mas não é hoje, tá? Bom, vamos lá. A página 62, vocês não vão fazer agora. Primeiro a gente vai ler e depois vocês vão fazer. Então, vocês vão colocar aí para casa, tá? Esse mão na massa. Página 162. Bacterioses. Embora as bactérias sejam fundamentais para manter em harmonia o ambiente que tem uma grande importância industrial, estima-se que metade das doenças que ocorrem em seres humanos seja causada por micro-organismos. Alguns exemplos de bacteriose são pneumonia bacteriana, tuberculose, meningite, botulismo, hanseníase, tétano, cólera e leptospirose. Bom, a primeira é a pneumonia bacteriana. Então, a pneumonia bacteriana, quem vai ler agora vai ser a Beatriz Marques. Pode ler, Beatriz Marques. Tá. Essa doença é causada pela bactéria... Como se fala isso? Streptococcus. Ok. A transmissão da doença ocorre pelo contato com objetos contaminados e pessoas doentes. A pneumonia tem tratamento e pode ser prevenida no meio de uma vacinação. Os principais sintomas de pneumonia bacteriana são tosse com catarro, febre alta, dor no peito, falta de ar e fadiga muscular. Muito bem, então vocês vão grifar quais são os principais sintomas, tá?
Tosse com catarro, febre alta, dor no peito, falta de ar, fadiga muscular. Podem grifar. Tuberculose. Bom, quem vai ler sobre a tuberculose vai ser o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, pode ler para ti a tuberculose. Tá. A tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculose, que afeta o sistema respiratório. A doença é transmitida pelo ar ao transportar as gotículas de saliva doente. Sintomas que tosse com a eliminação de catarro e sangue não são comuns. Isso acontece porque os vasos sanguíneos existentes na população existentes no pulmão. No pulmão se rompem. Para evitar a transmissão de doença, além de evitar ficar próximo de pessoas doentes, é importante manter os locais limpos e arejados. Doentes, é importante manter os locais limpos. Há para essa doença um tratamento bastante eficiente, mas o doente não pode parar de tomar os remédios quando os sintomas desaparecem, pois a doença pode voltar ainda mais intensa que na primeira vez. Muito bem. Então, a tuberculose, ela é causada por uma bactéria, né? Então, ela é transmitida pelo ar. Então, quais são os sintomas? Podem aí colocar, podem grifar. Sintomas com tosse, com uma eliminação de catarro e sangue, que são comuns. Tá? Por que acontece isso? Porque os vasos sanguíneos existentes no pulmão, eles se rompem, e aí acaba saindo sangue. E aí ela não pode parar de fazer o tratamento, porque se ela acha que ela está melhorando, a doença pode voltar com mais intensidade, pode ficar pior do que da primeira vez. Então, olha só, os sintomas são fadiga, perda de apetite, dores no peito, fraqueza, suor noturno, febre, tosse com sangue. E aqui estão os brônquios, de um lado, né, no pulmão direito, do outro lado a infecção, ó, o pulmão esquerdo, e aí estão as bactérias causadas pela tuberculose, tá? Então, olha lá, a tuberculose pode ser transmitida de pessoa para pessoa através de gotículas de saliva, tá? Meningite, Miguel, meningite, lê para ti a meningite, por favor. Meningite. A meningite pode ser causada por mais de um tipo de bactéria. Essa doença ocorre quando as bactérias causam inflamação nas meninges membranas que revestem e protegem algumas estruturas do sistema nervoso. A transmissão dessa doença ocorre pelo ar. A vacinação é uma forma de prevenir a meningite, assim como evitar ambientes fechados e com muita gente. Observe os sintomas da meningite na imagem abaixo. Isso. Então, olha só, a meningite ela é causada por mais de um tipo de bactéria, tá? Então, ela ocorre quando? Quando as bactérias causam uma inflamação nas meningites. Então, o que acontece? Qual é a forma de prevenir isso? A vacinação, tá?
Evitar ambientes fechados, com muita gente. E aqui embaixo tá os sintomas, olha lá. Febre alta, convulsão, rigidez no pescoço e sonolência. Dores de cabeça e alteração mental, sensibilidade à luz, palidez e feridas na pele, fadiga e dores musculares, náusea e vômito, tá? Então, esses aqui são os sintomas. Então, vocês podem colocar uma setinha para vocês verem os sintomas, tá? Pedro, você pode ler o próximo. Botulismo. Pode ler para a tia Pri. Botulismo. O botulismo é causado pela ingestão da toxina liberada por uma bactéria, que pode estar presente em alimentos contaminados, principalmente nos industrializados, mal embalados. Por isso, não se deve ingerir alimentos embalados em latas enferrujadas ou amassadas, vidros envasados, pacotes abertos, etc. Um dos mais graves sintomas do botulismo é a paralisia dos músculos respiratórios, que pode ser fatal. Isso, então esse é o botulismo, tá? Ele é causado por uma ingestão de toxina, tá? Que ele é liberado e ele sempre está presente em quem? Em alimentos contaminados. Principalmente em alimentos industrializados, mal embalados, né? Então, assim, alimentos com lata enferrujada, amassado, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. O próximo, quem vai ler, vai ser o Bia Saraiva. Tétano. Pode ler, Beatriz. Tétano. Essa doença pode ocorrer quando a toxina de uma bactéria existe no solo entra no corpo por meio de ferimentos. Os sintomas evoluem contrações musculares que podem levar a parada cardíaca e respiratória e até mesmo a morte. A vacinação é uma forma de prevenção muito importante. Muito bem, Bia. Então, o tétano, ele ocorre quando a toxina de uma bactéria que já existe no solo entra no corpo, né? Então, vamos supor, quando você pisa num prego enferrujado, né? O que acontece? Você sente uma dor muito forte, né? Pode até levar uma parada cardíaca. Às vezes leva, às vezes não, tá? Pode até levar à morte também, como diz no texto, tá? Então, a vacinação, ela é uma forma de prevenção importante. Então, por isso que nós precisamos sempre estar com as nossas carteiras de vacinações em dia. Próximo, Rafael, que vai ler. Deixa eu achar o Rafael. Cadê? Rafael. Vamos lá, Rafa, você. Eu? Isso. Tá. Hanseníase. A hanseníase, conhecida também como lepra, é uma doença grave causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que acomete nervos e pele. Por isso, os doentes perdem a sensibilidade, sentem formigamento e fraqueza nas mãos e nos pés, sentem dores nas articulações, nos pés ou nos olhos e apresentam manchas brancas na pele e caroços pelo corpo.
A transmissão se dá pelo contato com pessoas doentes e a prevenção é feita com diagnóstico precoce e tratamento desses doentes. A vacina BCG pode auxiliar na prevenção. Isso. Então, essa doença ela é conhecida como a lepra, tá? Também ela é uma doença muito grave, tá? Então, os doentes, eles perdem a sensibilidade, sentem formigamento no corpo, fraqueza na mão e nos pés, sentem muitas dores nas articulações, no cotovelo, na perna, tá? Os pés, os olhos, nos olhos, eles apresentam umas manchas brancas no corpo e tem alguns caroços pelo corpo, tá? Então, qual é a prevenção? É um diagnóstico precoce, né? E aí o doente tem que estar fazendo um tratamento diário, né? Um tratamento que o médico vai pedir. E a vacina BCG, ela auxilia na prevenção, tá? E por último, nós vamos ler, falta 2, a cólera. Emanuel. Manuel, lê para tia a cólera. Emanuel. Manuel. Vamos lá, eu vou ler para ele enquanto ele não volta. Cólera é uma doença transmitida pela bactéria Vibrio cholerae, conhecida como vibrião da cólera, quando uma pessoa ingere um alimento com água contaminada com as fezes de um doente. Por isso, os alimentos devem ser preparados em locais de boas condições de higiene e água tratada. A toxina liberada pelo vibrião da cólera faz com que a pessoa perca líquido por meio de vômitos e de diarreia, o que pode deixá-lo desidratado. É necessário tratar os doentes com os remédios específicos para a bactéria causadora da cólera e pedir para que eles reponham líquidos e sais minerais. Então, olha só, uma pessoa quando tem uma doença, né, chamada cólera, ela fica desidratada, ela perde a elasticidade do corpo, que é isso aqui, a gente acaba, ó, tá vendo? Perdendo. Cãibras e fraquezas, pressão arterial baixa, diarreia, choque, arritmia cardíaca, sede, náuseas e vômito. Então, isso aqui é uma representação dos sintomas de complicação de cólera, tá? E a leptospirose. A leptospirose, as bactérias causadas da leptospirose podem ser encontradas nas fezes de animais domésticos ou selvagens. Os casos mais comuns no Brasil estão associados à urina de ratos que se mistura com a água das enchentes ou ao solo. Quando uma pessoa ela entra em contato com a água ou o solo contaminado, ela pode ser infectada, né? Ela pode se infectar, pois a bactéria tem capacidade de penetrar na pele. Confira os sintomas da leptospirose na imagem ao lado. Então, a pessoa tem diarreia, erupções na pele, dor de cabeça, febre, dores abdominais, dor nos olhos e vômito, tá? Então, por isso que, às vezes, a mamãe e o papai falam, ai, cuidado quando estiver chovendo, né? Com as enchentes, porque o rato vai fazer xixi na água e vocês podem ter contato. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nisso. Então, vocês, hoje... Nós aprendemos o quê? Sobre os micro-organismos e saúde. Então, a gente já sabe de todas as viroses, a gente já leu sobre todas as doenças causadas, né? Com a lupa na mão, também a gente não vai fazer, tá bom? Vamos deixar ela aí em branco, vamos só deixar um ok, e depois a gente vai fazer para casa, tá? Agora, vocês vão fazer junto comigo. Vamos lá, prestando atenção para a gente realizar juntos essa atividade. Proponha uma forma de prevenir as doenças listadas. Então, assim, pneumonia. O que a gente pode fazer com a pneumonia, né? A gente vai lá, vamos lá em pneumonia, vocês vão ler o que é em pneumonia, o que a gente não pode fazer, né? Qual é a prevenção da doença listada lá? Então, a gente vai lá ver, ó.
Está lá dizendo que a gente tem que o quê? Evitar contato com a saliva de pessoas doentes, certo? É isso que está escrito lá. Vamos ver o próximo, a tuberculose. Tuberculose é manter ambientes arejados. Meningite. Vinícius, você está junto com a tia Pri? Meningite. Tá lá, evitar o quê? Aglomerações. Próximo, letra D. Isso tudo a gente leu, né? Não comprar produtos com embalagens amassadas e etc. Tem vários também. Tétano. Tétano é a vacinação, né? A gente viu que é a vacinação. Letra F, da lepra. O que a gente tem que fazer? Evitar o quê? O contato com pessoas doentes e se vacinar. Não podemos esquecer da vacina. E por último foi a cólera, né? Que a gente acabou de ler. Então, ingerir alimentos preparados em locais de boas condições. Então, vocês podem... Tia Pri só colocou aqui para vocês visualizarem. Cada um pode fazer o seu, tá bom? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês terminarem. Cada um faz o seu. Não precisa estar copiando lá. A forma de prevenir a gente já colocou, né? A pneumonia, evitar o contato com pessoas, né? Com saliva de pessoas doentes, a tuberculose, manter ambientes arejados, meningite, evitar aglomerações, botulismo, não comprar produtos que estejam embalados, né? Amassados ou enferrujados, tétano, vacinação, a cólera, evitar o contato com pessoas doentes e se vacinar. E a cólera, ingerir alimentos, né, preparados em locais com boas condições, água tratada. Agora o 2. Observe a imagem a seguir. Imagine uma pessoa que esteja pisando em uma lama formada após a ocorrência de um enchente no local. Olha lá, o pé dele na lama. Ela corre o risco de ser contaminada? Sim ou não? Sim, né? Ela corre o risco de ser contaminada. Qual, né? Se sim, por qual doença? Qual doença que ela pode ser contaminada? Deixa eu ver quem eu vou chamar aqui para falar. Ana Lume, fala para a tia qual que é a doença que ela pode ser contaminada. Tia, eu só fiz a letra A, porque a B eu não consegui, não. Então, vamos fazer junto comigo agora. Se ela pisar numa lama, ela pode ser contaminada por uma doença. Qual é a doença que a gente leu e que ela pode ser contaminada? Acabei de falar, foi uma das últimas que eu falei. Olha, que eu tiver assim, quando a gente vai conversar, não quer? É a leptospirose, Ana Lume. Presta atenção, Ana Lume, presta atenção. O que ela poderia fazer para se prevenir? O que ela poderia fazer para se prevenir?
Vamos lá. Miguel, o que ela poderia fazer para se prevenir? Miguel? O que ela poderia usar? Aí foi. Cia, pode repetir para mim, porque aqui tá tendo obra. O que ela poderia se prevenir, né, para ela não pegar essa doença da leptospirose que ela pegou? O que ela poderia se prevenir? O que ela poderia usar? Ela poderia usar sapatos fechados, né, ou bota. Ela poderia usar botas impermeáveis, né, que é a bota onde não entra água, impermeáveis, para evitar o contato com a lama, que poderia estar contaminada, tá? Então, ela poderia usar sapatos, faltou um F aqui, sapatos fechados, botas impermeáveis para evitar o contato com a lama, que poderia estar contaminada, tá? Agora a gente vai falar sobre o protozoósis. Bom, muitos protozoários são de vida livre, mas existem aqueles parasitas que vivem às custas de outros seres vivos e que podem causar doenças, inclusive em seres humanos. Alguns exemplos de protozoósis são os amebiese, giardiese e toxoplasmose, né? A doença de Chagas, a malária e a leishmaniose, tá? Então, nós vamos ler primeiro essa primeira aí, que fala sobre um protozoário, né? Que ela é causada por um protozoário, tá? Que é conhecido como amebas, tá? Essas doenças são transmitidas pelo alimentos ou por águas contaminadas com fezes de pessoas contaminadas. Os sintomas são gripe, diarreia, dores abdominais, que são comuns as doenças. E na amebiese, a diarreia pode vir acompanhada por sangue, tá? Então, para prevenir essas doenças, deve-se evitar que as fezes humanas contaminem a água e os alimentos, sendo uma solução a construção de banheiros ligados à rede de esgoto. A higiene pessoal e dos alimentos, principalmente aqueles consumidos crus, são fundamentais. A água, se não for tratada, deve ser fervida antes do consumo. Observe algumas orientações de prevenção nas imagens a seguir. Então, olha lá. Não faça necessidades, né? Não faça ao ar livre. Utilize banheiros para fazer as necessidades fisiológicas. Não despeje, né, as fezes no ambiente. Lave as suas mãos após utilizar o banheiro, antes das refeições e antes de prepará-la. Lave bem os alimentos, principalmente os ingeridos crus, como frutas e legumes. Ferva a água antes de beber, principalmente se ela não passou por um tratamento. O que significa isso? Se você não tem filtro em casa, se a água que você toma não for uma água de galão, né, ou comprada ou filtrada,
o que eles falam é para a gente ferver a água, né? Esperar ela esfriar e tomar. Porque depois que ela está fervida, tudo que estava ali naquela água morreu, tá? Toxoplasmose. Toxoplasmose é transmitida pela ingestão de água ou carnes mal cozidas, contaminadas com protozoários causador da doença de Toxoplasma gondii. A transmissão também pode ocorrer por meio de contato com areia contendo fezes de gatos contaminados. Mulheres grávidas podem transmitir a doença para os fetos, né, para os bebês, que podem nascer com problemas cerebrais. Por isso, é importante manter os animais limpos e com as vacinas em dia. Evitar que eles lambam o nosso rosto, lavar bem as mãos após o contato com gatos ou com areia utilizada por eles, além de ingerir alimentos bem cozidos e água bem tratada. Então, a toxoplasmose também ela é uma doença, né? Ela é transmitida por gatos, né? Areia, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, assim, eu vou na praia, eu tenho... Não, tudo bem, a gente sabe que a gente precisa do cuidado, mas vocês não podem esquecer desse cuidado, tem que ter, né? E as mulheres grávidas também, elas precisam ter esse cuidado, tá bom? Da toxoplasmose. Doença de Chagas. A doença de Chagas recebeu esse nome em homenagem ao médico brasileiro Carlos Chagas, 1879 a 1934. Ele descobriu o causador da doença de um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, além de escrever como é a forma de transmissão dessa doença. O protozoário é transmitido por meio das fezes de um inseto chamado barbeiro. O barbeiro fica infectado quando suga o sangue de pessoas, cães, gatos que estejam doentes. Quando saem à noite para se alimentarem de sangue, esses insetos picam uma pessoa, geralmente no rosto, e defecam. O que é defecam? Fazem um cocô próximo ao local da picada. Ao se coçar, a pessoa acaba transmitindo as fezes contaminadas, entre pelo contato do ferimento, atingindo a corrente sanguínea, aonde os tripanossomos se reproduzem. Depois de algum tempo, os protozoários atingem um órgão como o fígado, o baço, o coração. Caso não seja tratada, a pessoa pode morrer. Algumas formas de prevenir a doença são combater os barbeiros e impedir que eles tenham. Então, assim, essa doença de Chagas, né? Ele é transmitido por um inseto chamado barbeiro. E esse barbeiro, ele é infectado, ele fica infectado quando o sanguessuga, ele é o sanguessuga de pessoas, cães e gatos. Então, que estejam doentes, né? Então, o que acontece? Quando eles saem à noite para se alimentar do sangue, esses insetos, eles picam uma pessoa, geralmente no rosto. Então, o que acontece? Picou e ele logo solta, ele logo faz um cocô em cima da picada. E aí, o que acontece? A pessoa coça. Na hora que ela coça, isso entra na corrente sanguínea e aí a pessoa está infectada, tá? Então, assim, esse barbeiro aqui, né, esse inseto, ele também é muito perigoso. Então, a gente precisa prestar bastante atenção, tá? Conhecendo para se prevenir. Fazer um churrasco em um dia ensolarado no quintal de casa com a família é muito legal, não é mesmo? Mas ainda assim precisamos estar sempre atentos às situações que podem colocar a nossa saúde em risco. Observem as imagens e indique os erros que você pode encontrar. Você tem 3 minutos para encontrar 7 detalhes que diferenciam as duas imagens que, se você clicar 5 vezes em detalhes
que não é o diferente, você perde o jogo. Então, vocês vão ficar olhando, tá? Vocês vão ter 3 minutos para vocês encontrar 7 detalhes, tá? Que diferenciam as 2 imagens que vai aparecer. Então, peguem um lápis, peguem uma folha ou o caderno de vocês e vocês vão marcar, tá? Eu vou iniciar o jogo, vamos lá. Achei um. Vou liberar o microfone, vocês podem falar quem for achando. Tia, tem uma na churrasqueira. Eu achei 2. E Tia, no menino. O bebê, no menino. A porta. Calma aí. Tem uma folha na velhinha. Na moça, não, quer dizer. E também as garrafas atrás do Aqui não, homem. ó. Aqui não. Acho que é aqui desse lado, peraí. Aqui, Não. ó, tá mostrando. Aqui. A folha aqui, ó. A folha aqui, não é? É. É, mas não é, ó. Tá vendo? É um erro. Ué. Tia, Dela, tem atrás dela. Tia, ali nos copos tem um marrom Tem e outro ali. são... Os copos. um copo Tia, marrom tem embaixo do tem cachorro. E aí, lá tem embaixo do cachorro, tia. Embaixo do cachorro tem uma pedra e embaixo do outro não tem nada. Falta 2. Em cima, ó, tia, a cabeça da menina aqui tem uma planta e no outro não tem. Mas não é, ó. Eu cliquei já, ó. Olha lá. Contou pra mim, porque antes eu não tinha. Vamos lá, de novo. Não tá embaixo do cachorro. Na churrasqueira, 2, copos, 3, Os 4, copos. 5. Porta. só falta mais um. Falta 2, Luísa. 2? Não, 5, 6, 7. Ah, dá certo. Eita, que tá difícil. Tá mesmo? Ele é transmitido por uma picada da fêmea, tá? Do mosquito Anopheles. Nossa, que nome, né? Dentro do corpo da pessoa, alguns plasmódios vão para o fígado, onde se multiplicam, enquanto outros vão para as células vermelhas do sangue. Quando as células vermelhas do sangue se rompem, a pessoa tem febre, calafrios, perde muita dessas células e acaba ficando com anemia. Se outro mosquito picar a pessoa doente, ela pode ser infectada. Então, olha só, aqui tem uma representação, tá? Ó, a primeira pessoa infectada pelo mosquito, tá? Aí a célula ficou infectada, a célula vermelha no sangue infectada, aí o segundo mosquito mordeu a segunda pessoa, tá? Agora esse aqui é a nem eu sei o nome direito, leishmaniose. Ela é causada por um protozoário do grupo e ela é transmitida por uma picada de inseto conhecido como mosquito palha. Então, ó, gravem aí, esse mosquito palha. Os protozoários chegam até a pele da pessoa por meio de uma corrente sanguínea e causam graves ferimentos. Para prevenir a doença de Chagas, a malária e a leishmaniose, é fundamental tratar os doentes, combater o desenvolvimento dos mosquitos e evitar o contato com esses insetos. Por exemplo, aplicando inseticidas e utilizando telas protetoras nas portas e janelas, além de mosqueteiros ao redor das camas, né?
Então, isso aí é muito importante, olha lá. Algumas ações que podem ser tomadas individualmente para prevenir as doenças de Chagas é a malária, como combate aos vetores. O uso de telas contra mosquitos e outros insetos em janelas, portas, o uso de telas mosqueteiras para dormir. Aqui em casa, eu coloco a tela na janela da minha cozinha, né? Agora parece que acabou as abelhas, né? Tinha uma colmeia de abelhas aqui perto, no canal 3, e aí as abelhas vinham depois que o sol estava indo embora, as abelhas entravam aqui. Na verdade, elas já entravam zons aqui, né? 2 vezes a minha cachorra foi comer abelha e eu tive que levar lá no veterinário porque foi fechada aqui e ela ia morrer. Então, aí eu liguei para tirarem, né, o lugar da onde elas estavam e colocassem ela em outro lugar. A gente sabe que a abelha ela é fundamental. Mas no local onde ela estava prejudicando, né? Eu fui mordida 2 vezes por abelha, a cachorra também, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E vocês vão fazer para casa a página 171, tá? Para casa. Pouquinha lição de ciências. Vocês vão fazer a página 71 e a página 171, desculpa, e a página 162 para casa, tá? É super facinho que vocês vão fazer para casa, de lição de casa. E aí vocês vão fazer só isso, tá bom? Então, página 162 e 171, tá? Agora vocês vão abrir a apostila de vocês de história. Pedro, já tira a sua dúvida. De história. E vão deixar na página 243, tá? Enquanto eu vou abrindo o livro. Agora vocês vão abrir a página 243 de história. Brasil vale ouro. Vamos lá, Brasil vale ouro. O interior do Brasil já foi explorado pelos integrantes das bandeiras das entradas e das missões jesuíticas. Apesar de se encontrarem muitas riquezas naturais, eles buscavam principalmente ouro. Grifem aí, ouro. Em viagens pelo interior do Brasil, os exploradores encontravam ouro. As maiores jazidas de ouros estavam nas regiões de Minas Gerais e Goiás. Pouco tempo depois, também foram descobertas as jazidas de diamantes. Com a descoberta de ouro, milhares de pessoas de outras regiões da colônia e de Portugal se mudaram para a região das Minas. Comerciantes, artesãos, barbeiros, tropeiros, advogados e muito outros foram trabalhar com a exploração do ouro. Muitas dessas pessoas levaram a família inteira consigo, né? Então, aí vocês estão vendo uma representação que foi a descoberta do ouro, né? Que levou muita gente à mina e todos tinham a esperança de enriquecer, de ficar ricos, né? Então, olha lá, jazidas são lugares onde estão localizados minas como ouro, prata e carvão. Consigo, é junto comigo, né? Junto a si, né? Junto, estarem juntos. Aluvião, depósito de cascalho, areia, argila, deixado por águas fluviais e pluviais em foz ou margem dos rios, tá? Então, vamos lá. No início, o ouro era encontrado na forma de aluvião. O que é isso? Era um depósito, né? O ouro de aluvião é quando o metal é encontrado nas margens dos rios e se mistura com argila ou areia. Ele é reconhecido com a bateria, uma espécie de peneira.
Com ela, os mineradores separavam as pepitas de ouro das pedras. A exploração do ouro de aluvião também foi chamada de faiscação, pois o brilho de pepita de ouro entre as pedras parecia uma faísca. As pepitas encontradas podiam ser de vários tamanhos. Olha só como era bonita, né? Logo, o ouro também começou a ser explorado nas rochas das encostas e das montanhas. Até hoje, o ouro é um dos metais mais valiosos. Você sabe por quê? Converse sobre isso com os seus colegas e professores, né? Então, assim, por que o ouro hoje, né, ainda ele é um dos metais mais valiosos, né? Comecem a pensar que a gente vai conversar sobre isso. Caminho do ouro. Muitas vilas se formaram rapidamente ao redor das minas. Nessas vilas, poucas pessoas se dedicavam à agricultura ou à criação de animais. A maioria se ocupava do ouro, pois comerciantes, fazendeiros e vaqueiros levavam os seus produtos para vender nessas cidades. As estradas foram se tornando cada vez mais movimentadas. A quantidade de ouro e diamantes extraídas era muito grande, e isso chamou a atenção do reino português, que passou a cuidar mais de perto da exploração e do transporte dessas riquezas. Por esse motivo, foi criada a Estrada Real, Griffin, Estrada Real. Essa Estrada Real que ligava as regiões produtoras de ouro ao porto do Rio de Janeiro, para que as riquezas fossem levadas pelos navios para Portugal. A Estrada Real passou por vários momentos de transformações. Hoje em dia, seus principais trechos são conhecidos como Caminho Velho, Caminho Novo e Estrada dos Diamantes. Esses caminhos podem ser conhecidos na atualidade, bem como museus, monumentos, igrejas históricas no seu percurso. Um dos caminhos da Estrada Real terminavam em Porto de Paraty, uma cidade histórica e localizada no litoral do Rio de Janeiro. Paraty, muito bonito. A tradição mineradora de Minas Gerais continua até hoje. Na atualidade, a extração mineral é realizada de forma industrial, principalmente após a fundação da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942. Infelizmente, a região foi abalada pelo rompimento de barragens em Mariana, em 5 de novembro de 2015, e em Brumadinho, dia 25 de janeiro de 2019. Os rompimentos provocaram a morte de mais de 250 pessoas, uma tragédia ambiental irreparável, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Acho que sim, acho que todos lembram, 2015 e 2019, né? Bom, aí vocês estão vendo na mão na massa que tem Ouro Preto, né? Minas Gerais, Diamantina, tem Goiás, estado de Goiás, Cuiabá, São José do Rio, Minas Gerais, e a Mariana, Minas Gerais. Essa aqui nós vamos fazer para casa, mas não hoje também, tá? Nós vamos fazer porque vai valer nota, então a tia Pri vai mandar. Então, essa nota, esse bimestre, vai ser bom. Por quê? Porque vocês vão ter várias pesquisas que vocês vão poder fazer no caderno, e aí vocês vão estar dando a nota para vocês, tá? Então, nós vamos continuar. Aqui está falando, gente, que é o caminho da paisagem de cada etapa. Eu não sei se tem som, vamos ver. Olha lá, letra A. Vamos ver. Ah, tá. Então, vamos lá. Primeira. Ok. Depois, vamos ver, vou liberar os microfones e aí vocês vão falando a ordem para mim, tá bom? Calma, deixa eu liberar de todo
O navio é ali ou na letra D Gente, ou espera um pouquinho. ou na letra F. Vamos lá. A letra B, qual que é? A letra Eu acho B que é os é o cavalos. castelo. É os castelos. Letra B. Castelo. Muito bem. E a letra C? Mas você colocou na E já foi a letra C, a letra B Você agora. colocou na letra C. E o Não outro é a letra castelo B. Acho que é o... é os cavalos. Boa. É o que tem a vaca. Agora, a letra D. Navio. Navio. O navio. É o navio. Não. Então é a madeira. É o de barquinho madeira. atualizado. Madeira. É o barquinho atualizado 2020. O A E. cidade é na E. A cidade. O castelo. E o navio é na F. Navio é na E. Caramba, eu não tô escutando Muito nada. bem. Tchau, pessoal. Agora desativem o áudio, todo mundo. Todo mundo desativando o áudio, por favor. Quem está fazendo isso? Todo mundo desativando o áudio, por favor, João. Ok, parabéns. Escravizados nas minas. Muitos colonos e muitos portugueses se mudaram para a região das minas, buscando ouro e riquezas. Os portugueses levaram muitos escravizados para trabalharem na exploração do ouro. Os senhores de escravos eram muito rígidos com os seus cativos. Os escravizados tinham de trabalhar o dia todo curvado dentro da água em condições desumanas, né? Em condições que não tem para um ser humano estar ali, tá? Desumana significa isso. Eles estavam sujeitos a castigos e doenças. Muitos morriam ainda bem jovens por más condições de vida e de trabalho. Então, olha lá, tá? Vocês estão vendo aqui, é o castigo aos escravizados. Eles costumavam ser físicos, né? Com chicotes e palmatórias. Muito triste isso. A escravidão moderna atinge mais de 40 milhões no mundo. Cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo foram submetidas às atividades análogas à escravidão em 2016. No Brasil, são quase 370 mil pessoas. O conceito de escravidão moderna inclui trabalho forçado, grifem. O conceito de escravidão moderna inclui trabalho forçado, servidão por dívida, casamento forçado, tráfico de seres humanos, escravidão e práticas semelhantes à escravidão. Podem grifar tudo isso aí. Busca pela liberdade. No livro 2, você estudou como os africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil para trabalhar em diversas funções. Também estudou que eles e seus descendentes não aceitavam passivamente essas condições. Revoltas e fugas de escravizados eram muito comuns no período colonial, e uma das formas de resistir à escravidão foi a formação do quilombo. Quilombo eram comunidades formadas por escravizados, fugitivos e seus descendentes. Eles costumavam a ser construídos em lugares escondidos, em floresta, para que os senhores não encontrassem. Nos quilombos eram construídas casas, capelas, oficinas e plantações. Muitas bandeiras eram organizadas com o objetivo de encontrar e destruir o quilombo. Os senhores dos escravos tinham medo de que o sucesso dos quilombos incentivassem outros escravizados a fugir. O objetivo dos habitantes dos quilombos era fugir da escravidão e retomar as tradições africanas. Apesar de haver africanos com origens culturais e distintas, o desejo de liberdade os unia. É provavelmente que Palmares, liderado por Zumbi, tinha sido o maior quilombo do período colonial. Esse quilombo estava localizado em terras do atual estado do Alagoas, que reuniu aproximadamente 20 mil pessoas.
Na atualidade, ainda existem comunidades quilombolas, remanescentes dos antigos quilombos. Nelas é praticada a agricultura e, às vezes, o comércio. Nos quilombos, se utiliza a terra de forma coletiva, ou seja, as terras pertencem a todos. Existem leis que garantem a proteção às terras dos quilombolas, pois elas são fonte de sustento para a população local. A maioria da população quilombola é formada por descendentes de africanos, mas também pessoas de outras origens, como os indígenas. Os habitantes dos quilombos se orgulham de manter as tradições dos antepassados, como a região do uso da terra, o uso da terra e a história. Então, aqui é uma parte de uma comunidade quilombola, né, na Chapada, em Goiás, tá? É uma parte só. Então, vocês estão vendo aí uma representação, tá? E aí vocês vão fazer para casa, a mão na lupa, para casa 249, que é de história, e a página 250, que é para casa também, tá? Essa é a lição de história que vocês vão fazer para casa, página 249, página 250. De história. Então, hoje vocês terão para casa história e ciências, tá? Vocês vão terminar de fazer os exercícios. Bom, deixa eu explicar uma coisinha para vocês agora. Good afternoon. Today is October 21st. Hoje é dia 21 de outubro. It's a Wednesday, uma quarta-feira. And we are English class with Teacher Douglas. Nós estamos na aula de inglês. It's our fourth class of the day, a quarta aula do dia. And we watch about Let's Play. We learned about Let's Press, push-ups, pull down, cool down, jump, hop. Nós vimos várias coisas, health food, comida saudável. Nós vimos sobre diversas coisas, tá? E agora nós vamos ver as coisas que ficaram faltando, né? E vamos completar aí, ok? Right? Understood? Então, I will share the screen with you. I will play the video. Magic English, Let's Play. Tá no YouTube, tá? Eu vou parar de gravar, mas tá lá no YouTube. Let's Play Magic English, quem quiser assistir depois da aula. So, today we finish. Let's play, let's have fun today. So, let's play. Let's play, let's have fun today. So, let's have fun. Okay? Então, ó, study the book, look the material, review the material, ask all the things you want to have doubt. Pergunta tudo que você tiver dúvida next class, ok? Ok. And see you around, all right? See you next class. All Did you like? Gostaram do vídeo? Yes. Então, ó, próxima aula, me lembra que eu quero passar para vocês, eu falei que era o Let's Play e o outro eu esqueci qual era, mas depois comida, food. Ô tio, na verdade eu não vi praticamente